Pastor Cássio, em Mateus capítulo 24, no sermão escatológico de Jesus, por que você entende que o pré-tribulacionismo se encaixa melhor? Então, pastor César, pastor Hildo, eu creio que nesse tema, pelo que eu vi, o pouco que eu pude ver do pastor Hildo, nós vamos ser quase que unânimes em algumas coisas. Eu vi em alguns vídeos dele, que eu fui olhar antes, ele interpreta que Mateus 24 é um contexto judaico e não um contexto para a igreja. Pode ser que eu esteja errado, e na visão dele, grande parte, ou praticamente toda a parte já se cumpriu. O que nos resta cumprir ainda é o Apocalipse. E é o que eu sempre digo quando vou falar sobre o pré-tribulacionismo. Eu digo que, vamos dizer assim, o pós-tribulacionismo clássico, eu digo clássico que é o mais comum, né? A gente chama de pré-clássico, de pós-tribulacionismo clássico. O grande, não vou dizer o grande erro, talvez a visão que se tem em colocar a igreja na grande tribulação é porque usa Mateus 24 como base para um arrebatamento, sendo que o contexto é um ensinamento judaico de Cristo mostrando como seria a sua vinda para os judeus. Então eu sempre digo que a escatologia pós-tribulacionista ela está correta, assim como a escatologia pré-tribulacionista também está correta. Onde está o problema? Enquadrar a escatologia após que foi para os judeus ou para Israel, enquadrar ela na igreja, trazer isso para a igreja. Isso pode até ter acontecido nos primeiros séculos, por causa da história, pelo fato de Israel ter sumido do mapa mundi, e tendo em vista que não existia um Israel depois do ano do ano 139, quando Israel entra praticamente em diáspora, não existe Jerusalém destruída, não existe mais Monte das Oliveiras para Cristo descer, não existe um povo que Cristo venha livrar. Nasce então ali a visão pós, entendendo que tudo isso então é para a igreja, já que não existe um Israel para que se cumpra certas profecias. Bispo Hildo, por que a visão que mais se encaixa em Mateus 24, no sermão escatológico de Jesus, é o pós-tribulacionismo? Bom, primeiramente eu vou corrigir aqui o Cássio, porque eu não penso que aqui Jesus esteja se dirigindo aos discípulos como representantes de Israel. Ele está se dirigindo aos discípulos como discípulos dele. É só pegar o versículo 3 aqui de Mateus 24. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram como discípulos, como apóstolos de Jesus. E é muito importante a gente entender que, então, escolhidos aqui, o tempo todo, são escolhidos, esses discípulos escolhidos, são escolhidos. Aliás, se você pegar Mateus, fizer uma exegese do que significa escolhido, vai pegar a parábola do grande banquete, os escolhidos não são os judeus, né? Porque, aliás, o convite foi feito a eles em primeira mão e eles rejeitaram, né? Os escolhidos foram todos aqueles que vão pelos cantos, vão para todo lado, aqueles que aceitaram o convite. Então, aliás, é dito em Mateus que aos judeus, né, por conta da sua rejeição, o reino foi tirado deles e dado a um povo, gentios, que dessem os devidos frutos. Então tudo isso você vai encontrar em Mateus. Aliás, no final, né, Mateus, o evangelho se espalhando para todo mundo, para todas as nações. E aquele arrebatamento que Mateus descreve aqui no capítulo 24, logo depois da tribulação daqueles dias, com o sol escurecendo, com todos aqueles sinais cósmicos, e os anjos são enviados para reunir ao mesmo tempo. Até ali tem parousia na vinda nas nuvens, o termo é parousia. Se pegar um paralelo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, o termo também grego para reunir também aparece em Mateus 24, aparece em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, quando você pega tudo isso, você vê que a igreja passa pela grande tribulação, porque é depois da grande tribulação que se manifesta o sinal do Filho do Homem. E os escolhidos dos 4 cantos da terra, ou seja, não são judeus, são pessoas crentes, salvas, como diz Apocalipse capítulo 7, né? Quem são esses? São provenientes da grande tribulação, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. E eles estão sofrendo, sendo perseguidos por causa do nome de Cristo. Você vai encontrar isso também em Mateus capítulo 24, né? Por causa do meu nome vocês vão ser odiados de todas as nações. Então a igreja passa, os escolhidos passam, os escolhidos estão presentes, inclusive uma parte deles, né? Estão presentes naquela grande aflição. Então, eu diria o seguinte: para entender bem Apocalipse capítulo 24, você tem que entender bem de Daniel, porque Jesus praticamente ele está reinterpretando as profecias ali de Daniel a respeito do abominável da desolação. Você tem que
Entendeu? Capítulo 23 de Apocalipse, quando Jesus lança 23 de Apocalipse, não. Não, desculpa, 23 de Mateus, obrigado por corrigir. Porque quando Jesus lança um juízo contra aquela geração de judeus. Esta geração sofrerá. Okay. Então, e ela realmente sofreu no sentido de que há aquela grande tribulação de caráter judaico. Jesus, é interessante observar o seguinte, tá, Cássio? Uma pergunta que eu lanço para você é a seguinte. Aí eu acho que eu queria sempre ouvir de um pré-tribulacionista uma boa resposta para isso. Se a promessa de Jesus para a igreja é o arrebatamento para livrar da grande tribulação, por que Jesus disse fujam? Ok, pastor Cássio. Ótimo. Acho que eu comecei a entender um pouco melhor a visão quando eu disse que o contexto é judaico. Em momento algum eu quis dizer que Cristo não se referia à sua igreja quando se dizia aos discípulos. Eu também entendo isso. Inclusive é algo em particular e os discípulos sim representam a igreja, não é? O que eu disse é que todo o contexto, o senhor pode ver o capítulo 23, ele, ai de vós fariseus, ai de vós fariseus, ai de vós fariseus. Depois vem um contexto em particular com os seus discípulos e ele vai dizer, Senhor, que sinais haverá, quando se darão essas coisas, que foi derrubado no tempo que ele fala, que sinais haverá da tua vinda, e depois ainda tem o fim do mundo. Porque se a gente disser que a vinda é o fim do mundo, não seria três perguntas. Então são três perguntas distintas, não é? E o senhor foi muito feliz em dizer que Cristo está replicando algumas coisas que já foi dita no Antigo Testamento. Inclusive, há promessas no Antigo Testamento, como no livro de Isaías, Isaías capítulo 27, versículo de número 12, o Senhor prometendo juntar o seu povo ao som de trombeta, conforme está em Apocalipse, uma promessa feita aos judeus, que os juntaria e que reinaria sobre eles, né? É aquela questão que não é o nosso caso hoje, que o senhor não crê que existe um reino terreno, mas existe uma promessa de juntar esse povo para reinar, e isso não aconteceu até hoje, né? A gente não vai entrar nesse mérito, vamos continuar aqui no caso da escatologia de Mateus 24. O que eu entendo, igual o senhor disse, porque ele disse que era para fugir, correto? Sim. Então, agora a gente pode usar também os outros textos, como Lucas, né, 21, versículo de número 36, vai dizer assim, ó, vigiai, pois, em todo o tempo, que é o mesmo texto, né, o senhor deve saber bem, porém dito claro por Lucas, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos, dignos de escapar de todas essas coisas que estão para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Ó, observe que além de escapar, vai estar de pé diante do Filho do Homem. Se a gente colocar isso como, não sei, o senhor interpreta isso como o ano 70? Sim. Pronto. E que dia que eles fugiram e ficaram de pé diante do Filho do Homem? É uma pergunta retórica, se o senhor puder responder rápido. Eles permaneceram vivos. Então, o senhor sabia que quando isso aqui aconteceu, mais da metade já estava morto? O que eu sei... Inclusive Paulo já estava morto. Continue lendo Mateus 21. Pronto. Aí você vai encontrar o seguinte... Eu só posso explicar essa parte, porque desculpa, eu não queria te interromper. Eu decidi a vez, senhor. Porque você vai encontrar ali nitidamente algo como diáspora, destruição de Jerusalém. Quando vocês virem os exércitos se aproximando, vocês fujam. E eles fugiram. Foi a maneira como Deus livrou os discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém daquela grande tribulação de caráter judaico que se deu sobre Jerusalém naquela geração, como Jesus disse em Mateus 23 que se daria. E aí o que acontece? Quando você vê ali no final, Jerusalém seria destruída, os judeus seriam dispersos para todas as nações e os gentios pisariam Jerusalém até que se completasse a plenitude dos gentios. Portanto, eles não ficariam de pé ali há um tempo, né? Há um tempo que, ou seja, os gentios vão continuar pisando Jerusalém até que se complete o tempo deles. Qual é o tempo deles? Quando a igreja cumprir a sua missão de fazer discípulos de todas as nações e a plenitude dos gentios estiver plena, e é o período em que a gente pode ver assim, nós estamos realmente nos finais dos tempos, porque os judeus começaram a regressar e pisar em Jerusalém, embora ela ainda seja motivo de disputa. Eu vejo isso como sinal dos tempos, de a plenitude, o evangelho se espalhando. Permita-me então, Sim. ó,
O senhor disse que isso aqui seria um sinal para os discípulos, não sei se o senhor já viu o contexto histórico, inclusive até Paulo já estava morto nessa época, grande parte dos discípulos. Não nego isso, eu estou dizendo deixa eu fazer agora a minha construção. Claro. Outra coisa, quando diz aqui vigiai, quer dizer algo que você tem que estar sempre em alerta, não é? Em todo tempo para que possais ser ávidos, dignos de escapar. A palavra escapar aqui no grego, ekpeugo, significa fugir por meio do voo. Não sei se o senhor já viu isso no grego. Depois só olha, e estar de pé diante do Senhor de toda a terra. Então é escapar por meio do voo e estar em pé diante do Senhor. Isso denota arrebatamento e não uma fugida para os montes, para os lugares. Deixa eu continuar, por gentileza. Quando o senhor vê, porque ainda porque parece que o senhor ia falar, só para mim não perder o meu raciocínio. Tranquilo. Para não perder o meu raciocínio. Se o senhor olhar, essa expressão é citada por Paulo, lá no arrebatamento. Quando ele diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus e tal, morreram em Cristo, estaremos para sempre com o Senhor, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Quando ouvides que a paz e tranquilidade, quanto aos tempos de exestação, não necessitais que vos escreva, porque vós já bem sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, vós serão roubados. Roubados, a palavra arpazo é ser literalmente roubado, levado. A palavra arpazo vem de roubar. Mas aí chegou o dia do Senhor, certo? Pronto, olha o que ele continua. Aí ele vai continuar dizendo, e quando disseres que a paz e tranquilidade virá repentina destruição, e repete de novo a mesma palavra de Lucas, e de modo algum ekpeugo, fugirão por meio do voo. O ímpio não fugirá por meio do voo, mas o salvo sim. O texto mostra tanto em Paulo como em Lucas que há um escape àqueles que perseveram no Senhor. A palavra ekpeugo é escapar por meio do voo e estar de pé diante do Senhor. Lembra que ele diz no mesmo capítulo que ele vem nas nuvens e aonde vai se encontrar com ele, é onde deverá estar de pé diante dele, para escapar não de uma parte, não de um pouco, não de algumas coisas, mas é escapar de todas essas coisas que estão para acontecer. Mas eu perguntei para você, por que é que Jesus disse para fugir? Então, ele disse para fugir em qual versículo? Ele disse para fugir em Mateus 24, nós estamos em Mateus 24. Sim, mas ele disse, fujam, quando virdes o abominável da desolação, ou seja, primeiro que eles iam contemplar o abominável da desolação, ou seja, eles teriam que estar vivos. Estão todos mortos, né, pastor? Não vai contemplar nada, né? Quando virdes o abominável da desolação, é o texto de Mateus 24. Sim, quando mas virdes para quem? Para os discípulos. Eles estão mortos, pastor. Não, amigo. Então ele disse para a posteridade. Não. Aí é só interpretação. Ele está falando com os discípulos, certo? Isso. E ele está dizendo para os discípulos que eles vão ver. Ele está dizendo que os discípulos... O senhor é o general Tito. Pode ser. Eu entendo no ano 70 o príncipe de um povo que há de vir. E os exércitos... E o que Lucas diz? Quando vocês virem... Lucas é a mesma coisa. Quando vocês virem os exércitos se aproximando, vocês fujam para as montanhas. E o conselho de Jesus de fugir para as montanhas foi a maneira como Jesus livrou eles daquela grande tribulação de caráter judaico, quando Jerusalém foi cercada pelos exércitos e houve grande terror para Jerusalém. Aí a descrição de José e tudo mais. Só que depois disso não vem o fim dos tempos, segundo o próprio Lucas. Ele diz que os gentios pisariam Jerusalém até que se completasse o tempo da plenitude dos gentios. Ou seja, não é a segunda vinda. Talvez você esteja conectando uma coisa com a outra, que é meio complicado. A profecia, uma coisa que talvez a gente tenha que explicar para os que estão nos assistindo, nos ouvindo, é o seguinte: quando se trata de visões proféticas, é realmente complicado, porque muitas vezes é como alguém que olha de longe duas colinas e elas parecem juntas e conectadas uma à outra, muito próximas. Mas quando você está em cima da colina, você percebe que entre uma e outra há muita coisa. Tá? E vamos falar de uma profecia do Antigo Testamento para exemplificar isso. De Joel. Quando você pega o capítulo 2 de Joel, tem uma profecia que parcialmente se cumpre no Pentecostes. Né? Eis que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, tal. 90% delas são assim. Sim, mas o próximo versículo, na sequência... É só para o fim dos tempos.
É só para os fins dos tempos. Sim, isso aconteceu com João Batista Ou também. seja, o discurso de Jesus, quando ele abre, ele se ano apresenta... aceitável do Senhor o ano também aceitável do Senhor, acontece isso. separado Sim. do dia da vingança do nosso Deus. Mas estão Pronto. na mesma profecia, atrelados, alinhados um ao outro. Mas há uma Isso- diferença Mas há uma temporal. diferença temporal. Isso não abre uma E essa diáspora. Isso não Sim, abre. mas aí abre a diáspora. Sim, a, não a abre uma dispersão diáspora dos para a judeus. última semana de Daniel também? Aí que tá. Isso você coloca, só que o que a gente percebe é o seguinte: logo após a tribulação daqueles dias, então, no mínimo, você tem que entender que a tribulação é um evento que acontece antes, a grande tribulação acontece antes da manifestação dos filhos de Deus e do arrebatamento que é descrito em Mateus 24. Pastor Cássio. Então, é porque eu não entendi muito bem a visão dele. Então, pelo que eu estou vendo, parece que tudo isso se cumpre no ano 70 para ele. Não. Por isso que eu estou querendo dizer o seguinte: Jesus está respondendo duas perguntas. Pelo menos você coloca como três, eu conecto. Então, você acha que tem uma diáspora aqui? Calma. Jesus está respondendo É que o senhor duas vai falar no perguntas. meu Você... tempo. Não, é que você me perguntou. Então, mas é retórica. Então tá eu bom. pensei Então, que então são fala retóricas. aí. bom, desculpa. É, eu entendi são que eu retóricas, devia senão responder. eu não tenho o meu tempo. É retórica. Para o senhor cumpriu tudo no ano 70, não. Tem Então, uma diáspora. aí você não pergunta, então. Segue o seu tempo. É uma Você diáspora. perguntou, eu tá. entendi. Então eu vou supor o que ele diz, então. Porque aí depois vai dizer, eu não digo Então, isso. você não prefere que eu explique? Então, Porque aí vamos fica lá. mais Então claro, vamos lá. né? Para o senhor, parcialmente cumpriu no ano 70. Estou dizendo da minha Sim, forma. a primeira parte da pergunta. Primeira parte. Então, no caso aqui, o que vai acontecer, as aflições logo depois daquele dia, para o senhor é o evento do Apocalipse ainda, correto? Sim, Então, lá acontece o arrebatamento da igreja, no Apocalipse. na segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo é a parte da parousia seguida de um arrebatamento, correto? Claro, um evento só. Pronto. Então eu vou agora fazer uma pergunta que eu acho que eu não fiz nenhuma até agora. Por favor. Já que Mateus 24 é o que mostra que é o arrebatamento da igreja, que para o senhor se cumpre lá no Apocalipse, o senhor poderia, por favor, mostrar lá no Apocalipse em que lugar acontece o arrebatamento? Vamos lá. O arrebatamento da igreja, a descrição da segunda vinda de Cristo, ela não descreve ali o arrebatamento da igreja desse jeito, mas descreve a vinda poderosa do Senhor no final daquele grande conflito, não é? No Apocalipse Sim. capítulo 20, no final daquele conflito, o Senhor, uma chama, vem como chama de fogo, né? E ele destrói os inimigos. Naquele dia, ele apoia. Se a gente pegar 2 Tessalonicenses capítulo 1, você vai ver o seguinte: no dia da vinda de Cristo, é o dia do alívio, é o mesmo dia, é o dia do Senhor, por isso que você estava colocando o dia do Senhor ali, vem como ladrão, é o dia do Senhor. O dia do Senhor, descrito em 2 Tessalonicenses agora, capítulo 1, é o mesmo dia em que a igreja é aliviada e recebe recompensa, e os ímpios são completamente destruídos. Não é atribulado? Não, completamente destruídos. O texto diz atribulado, né? Não, então vamos ler, né? 2 Tessalonicenses 2, né? Sim, não. Não, capítulo 1. Então, 2 Eu sei, Tessalonicenses mas 1, eles vão ser atribulados, mas não termina mas a com palavra lá é destruição. tríplice, né? Mas você vai... Então a gente vai ler, porque é melhor, né, do que ficar... Versículo 7 até o 9. Exatamente. Ó, começando do 7, É. veja só. E que a vocês que estão sendo atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar. Manifestação, não é invisível. Se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo. É a mesma descrição que a gente encontra em Apocalipse capítulo 20. Ele vem em chama de fogo e destrói o seu inimigo. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Esses sofrerão penalidade de eterna destruição. Neste dia. Eterna destruição. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Nesse dia, dia do juízo final. Por isso, Mateus 25. Quando Jesus regressar a segunda vez, ele vai se assentar no trono da sua glória para reunir as nações, vai separar o joio do trigo, os salvos dos perdidos, e haverá destruição, penalidade, choro, ranger de dente para esse. Naquele dia, para ser glorificado nos seus santos. Naquele dia, ele é glorificado nos seus santos, ao arrebatamento da igreja, e admirado com todos os que creem. Isso inclui vocês que creram e nosso testemunho. Então, é o mesmo dia. É o dia do Senhor. Esse dia vem como ladrão e pega de surpresa aqueles que não estão esperando Então, do Pastor Senhor. Cássio. Então o dia do senhor, para o senhor, é um dia único de 24 horas. Mas não é para mim, é para Paulo. Não. Ele diz que é o mesmo dia em que haverá o arrebatamento da igreja Pastor e os Cássio. outros. Pastor, em todo o contexto bíblico,
Pode fazer um Google em qualquer lugar. Dia do Senhor é um período. Eis que o dia do Senhor vem, que os despojos repartirão no meio de ti. Jerusalém será cercada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Isso não é 24 horas. Reunirão as nações contra ti. Muitos serão levados cativos, outros serão mortos à espada. Então não tem como dizer que isso é um dia de 24 horas. Isso não é chamado de dia do Senhor. O dia do Senhor é um período. É um período. Mas aqui é porque chamado o dia. Sim, eu não estou negando. Ah, sim. Então vamos dizer que isso aqui seja o clímax do vou dia do explicar Senhor. o texto aqui que o senhor acabou de falar, na minha visão. Né? O dia do Senhor é um período de Deus aplicar juízo, é a angústia de Jacó, é quando Deus vai aplicar juízo sobre toda a terra. E esse dia aqui, de Pronto, vamos falar sobre ele agora. Que dia é? É o dia do Senhor. A igreja não está presente aqui? Então, eu vou explicar agora na minha visão. Ó. O senhor começou a ler, eu vou começar no versículo 6. Pode ler. Primeiro, o contexto está falando de tribulações momentâneas. Paulo elogia a igreja por resistir às tribulações momentâneas. Primeiro, devemos levar isso em consideração. Ele não está falando daquela época. Ele não está falando de grande tribulação. Se o senhor enfiar aqui já a grande tribulação, vira um problema. Não, você só me explica que dia é esse, então. Então, agora nós vamos para o dia aqui embaixo. Aí ele diz, já que vocês suportam tantas tribulações agora, e é legal isso, é muito bom, aí ele vai dizer, de fato é justo diante de Deus, agora Deus vai aplicar a justiça. Com certeza. De fato é justo diante de Deus que pague com tribulação os que vos atribulam. Quer dizer, os ímpios que nos perturbam, até alguns crentes, né? Vamos dizer logo assim, Deus os pagará com tribulação. Quando? Então, e a vós que tu sois atribulado, descansos. Quando se manifestar, Apocalipse, revelar, né? Apocalipse, essa palavra aqui. Então, manifestação. Revelação. Só para você ter uma ideia, eu não creio em arrebatamento secreto. Tá? Eu sou pré, mas não sou de arrebatamento secreto. Então, o dia que Jesus vai dar quando ele aquele que quando ele se manifesta, a igreja é quando? Quando ele se manifesta, quando se manifestar o Senhor desde o céu, com os anjos do seu poder. É a segunda vinda, não é? Sim. Não, para mim aqui é o arrebatamento da igreja. Ele vem, nós estamos vivendo em tribulação no nosso dia a dia, e ele agora vai pagar com tribulação os que nos atribulam e dá descanso a nós. Os ímpios, os que perecem, os desobedientes. Através do arrebatamento? Sim, ele dá descanso ao justo, e aqueles que não são arrebatados vão passar pela tribulação. Mas ele disse que é destruído. Não, vamos chegar nessa parte, se acalme. Certo. Porque é um período aqui começa, ele dá descanso a nós, e agora vai atribular os que nos atribulam. De que forma? Com labareda de fogo, que nós vemos em todo o Apocalipse, é o que mais acontece. Isso não é segunda vinda, não? Escuta, é a segunda vinda, né? Vamos chegar lá, eu vou chegar na segunda vinda. Bom. Eu vou chegar na segunda parte que vocês chamam de segunda vinda. Para mim aqui não houve uma vinda, aqui houve um arrebatamento, ele não desceu à terra. Aí diz assim, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, no caso o ímpio, e dos que desobedecem o evangelho. Aqui é o crente rebelde, conhece, mas não obedece. O evangelho do nosso Senhor. Quando os quais castigo padecerão eterna perdição, que é o que está programado para eles, mas a princípio labareda de... Veja a palavra naquele dia. Não entendi. A palavra é naquele dia. Sim, naquele dia. Quando ele vier. Então, escuta a visão que versículo vocês estão? Primeiro... Eu tô no versículo 10. Quando ele vier. Pronto, agora eu vou chegar no 10. Eu tô dando continuidade, os quais padecerão castigo de eterna perdição ante a face do Senhor, que agora eles verão o Senhor, face a face, né? Ante a face do Senhor. Deixa eu ver aqui, que eu acabei me perdendo. A face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado. A palavra aqui, nos seus santos, é com também. Você vai achar em todos os lugares, que é even, né? Ou eis. Com. Ele vem com os seus santos. Ele não está levando para si os seus santos. Com os seus santos, pode mostrar mais 3 versículos, Senhor, com a palavra com os seus santos. Com os seus santos para ser admirável, porque ele vem com os seus santos, a sua igreja será admirável, conforme está em Apocalipse, quando ele desce com seus exércitos vestidos de linho. Então essa é a segunda vinda. Isso. Para mim é a segunda vinda, Então, mas é aquele dia em que haverá o arrebatamento da igreja, porque é o mesmo dia em que uns estão sendo aliviados. Eu não consigo terminar o meu raciocínio, aí fica difícil. Não, eu só estou querendo entender. Então, deixa eu terminar isso, me contrapõe. Claro. Eu estou mostrando que houve um arrebatamento, Cristo levou a sua igreja e deu descanso a ela. E agora quem está sendo atribulado são os ímpios e aqueles que não obedeciam o evangelho.
Agora Cristo volta em sua parousia com todos os seus santos, que é a igreja. Então você está vendo duas vindas aqui de Cristo? Então, não existe duas vindas. Não existe duas vindas. Ó, o senhor talvez nunca ouviu um pré-revisado, é a primeira vez. Pré-revisado não existe duas vindas, não existe arrebatamento secreto. O que existe é, Cristo vem aos ares, ele não pisa na terra, isso não é uma vinda. É um encontro com ele aos ares. E o que é caracterizado vinda é quando ele desce e pisa no Monte das Oliveiras, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Mas você disse que é vinda aqui, ou não é? Eu não estou entendendo então. É porque o senhor misturou Eu não sou missionário, só estou perguntando. Então, eu mostrei que primeiro, no versículo de número 6... Tem a segunda vinda aqui nesse capítulo? Tem. Então, explica para mim. Então. Onde é que tem arrebatamento, 7 anos e depois segunda vinda? Tá, vamos lá. Ó, primeiro, no versículo 6, ele diz que é justo para nós, hoje aqui, o senhor, pastor César, tantos nós, que somos atribulados, quando ele se manifestar, uma manifestação dele, Sim. ele vai nos dar descanso a nós e tribulação que nos atribula. Arrebatamento da igreja. Ele me dá descanso e dá tribulação aos que ficarem para quê? E essa manifestação É o arrebatamento da igreja. Você acha? É o arrebatamento da igreja. E é um evento público. É um evento público. É um evento público. Todo olho verá? Então, o todo olho verá, a gente pode chegar nessa parte. Porque o todo olho verá é porque ele desce para governar, e no caso ele é amilenista, todo olho verá. Ele desce, aparece no céu, é essa parte. Até os que o traspassaram, certo? Até os que transpassaram. Essa parte de todo olho verá está aqui no texto, é quando diz assim, ó, os quais padecerão castigo eterno, porque agora ele vem para dar o castigo eterno, ele já atribulou eles, e agora vai dar castigo eterno, que é lançado no lago de fogo, que é o separar bode de ovelhas. Sim. A questão é que no versículo 10 ele diz: quando ele vier, naquele dia, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado por todos os que creram. É o mesmo dia de juízo, é o mesmo dia do arrebatamento, é o mesmo dia. Não, eu concordo com o senhor que é o mesmo dia do alívio, é o dia do alívio. Não é o que está dizendo espera? aqui. Não é o que está dizendo aqui. Ó, aqui é o dia do castigo, em que padecerão eterna perdição. O dia do alívio está antes. O dia do alívio está no versículo 6 e 7. Ele já deu o alívio e agora ele vem aplicar o castigo. Mas não há nada que indique o intervalo entre uma coisa e outra aqui. Não há nada. Ele só fala do mesmo dia. Entendeu? É para o senhor, ele está falando do mesmo Sim, dia. Mas se você me mostra onde é que tem pronto, um intervalo. eu acabei de aqui. dizer para o senhor que o dia do Senhor não é 24 horas. O senhor está resumindo isso em 24 horas. Mas quando ele diz que é naquele dia, naquele mesmo dia, eu chego num ponto em que é naquele dia alívio para uns e naquele dia perdição e condenação eterna para outros. Então, ó, vamos lá. Está dizendo que é naquele mesmo dia? Bom, está dizendo naquele dia. Pois é, o senhor conjecturou que é no mesmo. Eu entendo assim. Então o senhor tem que respeitar que não existe essa palavra que é no mesmo. Não, é uma conjectura do senhor tudo particular, bem, eu vou parece respeitar. Que é de uma, parece a leitura toda parece que há um dia em que uns são aliviados e outros são destruídos. É o que eu entendo. É o que eu entendo. Ó, o texto começa dizendo que quando ele se manifesta... Então, é visível. Então, uma manifestação... É revelação, não é escondido, certo? Isso. Não, eu só estou colaborando com você. Eu sei, mas eu não estou negando isso. Então, eu só estou ajudando. O arrebatamento, para mim, é algo que será visível. Então, eu não estou dizendo que é invisível. Sim. Então, ele vem até as nuvens, arrebata a sua igreja, dá descanso a ela, e dá tribulação aos que me atribulam. Então, voltando para Mateus 24, isso tudo não acontece logo após a tribulação daqueles dias, como Jesus disse. Aí o céu, sinais cósmicos, e aí o Senhor se manifesta, e aí ele envia os seus anjos para reunir os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. Pronto. No evento da grande tribulação, tem sinais cósmicos? Tem escurecer de sol? Não, estou falando dentro da tribulação. Tem chuva de saraiva? Tem terremotos? Tem escurecer de sol? Tem escurecer da lua? Tem? Bom, eu não sei de que grande tribulação você está falando. Do Apocalipse. Não, eu estou... Aí que está. Olha, vou dizer uma coisa agora para ficar claro. Eu entendo que aquilo que Jesus disse, ele está respondendo aquela pergunta dos discípulos. Quando é que sucederão essas coisas? Ou seja, a queda de Jerusalém, que Jesus anunciou que o templo não ficaria pedra sobre pedra. Portanto, Jesus disse que isso aconteceria naquela geração, e isso se deu. É interessante que o Apocalipse, que é escrito
Posterior. Muito depois da queda de 95, Jerusalém. 96. Certo. Nessa época, ele fala de uma grande tribulação que não tem nada mais a ver com destruição do templo, que não tem mais nada a ver com Jerusalém. Sim, Que isso já tinha acontecido. E já Sim, tinha mas não é acontecido. sobre Mas ele isso. usa. Eu sei, eu só estou explicando para você como Não, é que eu mas o senhor entendo. falou dos eventos. Vamos para os eventos Não, cósmicos. agora você me ajuda. porque Me deixa concluir só esse Foi o raciocínio. senhor que me interrompeu. Eu ainda estava falando. Nossa, o senhor então me você vai interrompeu. continuar falando o tempo todo. Não, mas o senhor me interpela o tempo todo. Não, mas eu não então consigo deixa eu só concluir construir. isso aqui. Eu não consigo construir. Então, peraí, vamos lá. Você está se sentindo... Não, é porque quando eu vou fazer uma construção, ele me interpela. Eu vou fazer uma construção, ele me interpela. Tá, então eu vou pedir para você não fazer perguntas para ele. Tudo Sim. bem? E ele também... Tudo bom, bem. Então, pode. segue. Pode concluir. Igual, por exemplo, ele citou os eventos cósmicos como um evento do dia da vinda do Senhor. E eu já expliquei para ele que o dia do Senhor não é um dia único de 24 horas. Porque no dia que o Senhor vem tem eventos cósmicos, mas em todo o período tribulacional dito no Apocalipse tem eventos cósmicos. Então ele não pode dizer que só no dia que Cristo vem em glória tem um evento cósmico. Ok. Inclusive Entendi tem o escurecer do sol, tem escurecer da lua, cair de estrelas antes do dia do Senhor. Entendi o argumento. Então, só que isso é dito aqui, Mateus. Estamos em Mateus 24, né? Versículo 29. Que esses eventos cósmicos ao que eu me refiro, eles acontecem depois da grande tribulação, conforme Jesus deixa claro aqui. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. É visível para todo mundo. Logo depois da grande tribulação, é desses sinais cósmicos a que eu me refiro. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, como Jesus disse, como Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz, né? Ele vai se manifestar e todo olho verá, até os que o traspassaram, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. A trombeta soa, é a trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, os quais reunirão, é o mesmo termo grego que encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, os seus escolhidos são os seguidores de Cristo, dos quatro cantos da terra. Então, é desses sinais cósmicos, logo após a tribulação daqueles dias. Portanto, é muito claro aqui. Uma pergunta que agora eu faço, Jesus disse assim, olha, que ninguém deveria crer quando dissesse que o Cristo está aqui, que o Cristo está acolá, porque a vinda dele não seria de maneira nenhuma secreta, é como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ele disse também que ainda estou em Mateus 24, como nos dias de Noé, as pessoas casavam-se, davam casamento, estavam vivendo vida meio cotidiana, normal, e de repente veio o dilúvio e os levou a todos. Os levados aqui pelo dilúvio, juízo, porque quando Cristo vem, tem juízo, a semelhança do que aconteceu nos dias de Noé, acontecerá no dia do Filho do Homem. É por isso que, segundo a Tessalonicenses, fala daquele dia como um dia de alívio para uns e de juízo e de condenação para outros. E os levou a todos. Tem aquele seriado Deixados para Trás, que interpreta isso como os levados, como um arrebatamento. Você interpreta assim também? Não. Não. Vou dizer agora a minha visão, a minha vez, né? Igual o senhor citou aqui, ó, quando você diz que o Cristo está ali ou lá, né? Tá aqui, ó, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos, farão sinais de prodígio, e se possível for enganaria até os escolhidos. Aí ele vai dizer uma coisa: eis que eu vos tenho predito. Ele está conversando com os discípulos, o senhor lembra disso? Sim, claro. Pronto, então ele está dizendo, estou dizendo uma coisa prévia para vocês que ninguém sabe. Vos predito. Aí ele vai dizer: porque se disser, dizeis que o Cristo está no deserto, não saiais, eis que está no interior da casa, não acrediteis. Aí ele vai dizer qual é o segredo: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele disse isso aos seus discípulos. Sim. E observe que depois ele vai falar da aflição. Então nós entendemos que isso aqui foi algo que foi dito em particular aos discípulos de como seria a sua vinda. Sim. O relâmpago não está falando só da visibilidade, mas do local onde ele acontece e da sua rapidez. Aonde ele acontece nos ares e a sua rapidez. Sim. Vai corroborar com o que ele diz lá também em Lucas, capítulo 21, versículo 31. Vigiai, pois, em todo tempo, para que sejais ávidos e dignos de escapar por meio do voo de todas essas coisas que estão para acontecer. E está onde? De pé diante do Filho do Homem, conforme ele disse aqui. Ele disse aqui, está diante do Filho do Homem. A única forma de escapar
é saindo para fora, porque quem ficar dentro vai sofrer a consequência. Indo um pouco adiante, o senhor falou a respeito do Noé e a arca, não é? É o Paralambanos, né? Um será levado, outro será deixado. O pré-clássico, ele prega que isso aqui é arrebatamento. Não. Você não pensa assim? Não. O pré-revisado, isso aqui é ensinamento de Cristo com escatologia judaica, dizendo como ele voltaria para os judeus, a forma que eles deveriam se preparar, se converter, porque Cristo veio primeiro para os judeus, até a sua morte. Cristo fez de tudo para convencer os judeus de que ele era o Messias. Então, esse texto mostra uma normalidade. Comiam, bebiam, davam-se casamento. E não perceberam até que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e levou a todos. Eles não perceberam que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Sim. Quando o senhor vai lá para o texto de Noé, a Bíblia diz que depois de ter feito a arca, disse Deus: entra tu e tua família. E eles entram 7 dias antes. Depois de 7 dias vem o dilúvio e leva a todos. Então o que o texto está mostrando, que quando Cristo voltar em glória na sua parousia, os que serão levados é o apartar dos bodes das ovelhas. É a condenação eterna que o senhor acabou de dizer. Sim. Que será aplicada ao ímpio. Isso aqui não está falando de arrebatamento de igreja. Esse negócio que um estará numa cama, estará numa cama. Isso que, para vocês que são clássico, estará um numa cama, um será levado e outro deixado. Isso não é arrebatamento. Não tem arrebatamento aqui. Ok, pastor Bispo Hildo. Sim, certamente, porque os levados ali são levados pelas águas do juízo. Correto. Né? Portanto, É a aplicação de juízo. Não na senhor. segunda vinda de Cristo, uns permanecem em pé, os que permanecem vivos, os que permanecem para o reino eterno de Deus, e os outros são levados pelo juízo. Agora, veja só, quando Jesus disse que a gente não deveria crer quando dissesse que o Cristo está ali ou acolá, porque a vida dele seria visível, ele não está dizendo isso para os seus discípulos. Sim. Então, seus discípulos não podem esperar nada secreto. Os seus discípulos eles não podem supor que a vida de Cristo será diferente daquilo que ele está descrevendo, como um relâmpago visível. Todo olho verá. Correto. E assim como viste subir, ele há de descer. Correto. Ou seja, então pega primeiro o Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Todo olho verá, até os que o traspassaram. Tudo isso unido mostra que a segunda vinda de Cristo é um evento único, glorioso, em que se dá o arrebatamento, como diz aqui Jesus no Apocalipse, no Mateus 24, logo após a tribulação daqueles dias. Então, é isso que os discípulos deviam entender. Eles estão ouvindo isso. E, olha, quanto à tribulação de caráter judaico, fujam. Vocês não vão ser arrebatados, não fiquem tranquilos, fujam, pernas para que te quero. Eles fugiram para Pela, e até todo um testemunho histórico de como os discípulos de Jesus, eles escaparam desta mortandade, de toda essa aflição que Jerusalém passou naqueles dias. Mas dentro do Apocalipse, dentro de Mateus capítulo 24, é dito que os discípulos, eles seriam mortos, é dito que os discípulos eles sofreriam a perseguição por causa do nome de Jesus. Né? Então, tudo isso a gente vê acontecer no Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, a gente vai ver ali a descrição aquela multidão enorme de mártires de todas as tribos, povos, línguas e nações, que são provenientes da grande tribulação. Eles passam pela grande tribulação. É a igreja dentro da grande tribulação, gente numerosa, incontável, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E eles alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, razão porque se encontram e são consolados. Então tudo isso não faz um sentido, não está em perfeita harmonia? Cássio. Então, às vezes, pastor, assim, dá a impressão, pode ser que eu esteja, dá a impressão que uma hora ele é um pouco preterista, parcial. Se você quer saber, eu sou preterista parcial, eu sou também historicista, eu sou também futurista, ou seja, eu acredito que por exemplo, eu acredito que aquilo que Daniel profetizou se cumpriu em Antíoco Epifânio, ou seja, uma grande tribulação. Sim, tem uma parte que sim. Creio que Jesus
Jesus reaviva isso e Os fala 4 assim, chifres. aplica agora com o general Tito, com toda aflição, e creio que haverá uma grande tribulação no final dos tempos. Ainda futura. Futura. É como se fosse Creio que aquilo cíclico. virou um paradigma. Sim, igual, por exemplo, o senhor falou a respeito do escapar, que Jesus orientou os discípulos a respeito de escapar. Sim. Para o senhor, esse escapar seria no ano 70? Foi no ano naquela ocasião, quando os exércitos se aproximaram, pernas para que te quero, eles fugiram para Pela, como aconteceu literalmente. Continuemos. Sim. Eu não sei se o senhor sabe, já que o senhor é historicista, os discípulos já nem lá estavam mais nessa época. No ano 70, quando Estevão morre, eles já fogem muitos para vários lugares. Sim, não, com a morte de Estevão. Quando esqueci o outro, foi decapitado, fugiu o nome agora. Tiago foi decapitado, alguns já fogem. Com a morte de Estevão, a própria Bíblia diz que eles fogem. Inclusive, se o senhor olhar, até Paulo já estava morto no ano 70. Não, Paulo já estava morto. E uma grande parte dos discípulos, eu creio que poucos deles... João, por exemplo. E os poucos que estavam vivos, já nem em Jerusalém estava. Não, isso é uma suposição. Deixa eu só continuar. Mas discípulos não se restringem aos apóstolos. Isso, vamos lá. Pronto, deixa eu só continuar, porque aqui foi dito aos discípulos, em particular, os 12. Então, como representantes da igreja. Pronto, então eu também posso conjecturar uma série de coisas. Mas eles não são representantes da Pronto, igreja. eu não estou negando, eu não estou limitando, entenda, não é? Então vamos lá. No ano 70, quando Jerusalém é cercada, foi exatamente no dia de Pessa, no dia de Páscoa, festa judaica. Não tinha cristão celebrando nada lá. Quem é cercado são judeus, cercados, mortos e destruídos. Crentes não participavam mais de Pessa. Crente convertido não participava mais de Pessa. Foi exatamente no dia de Pessa que ela foi invadida. Exatamente porque veio prosélitos, veio pessoas de todos os lugares para participar. Foi no dia de Pessa. Então, se eu colocar que os discípulos estavam lá para fugir, foge até do contexto histórico. Não, o contexto histórico, meu amigo, ele mostra claramente Eusébio de Cesareia. Ou seja, quando ele escreve a esse respeito, ele descreve que os discípulos, por conta do alerta de Jesus, pastoral, eles deram ouvidos e escaparam de Jerusalém e fugiram para Pela. Isso é um registro histórico. Pastor, com todo respeito, os discípulos se dissipam por causa da morte de Estevão e levando o evangelho conforme foi levado. Começar por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Jesus não disse que aconteceria naquela geração? Sim, agora o senhor quer voltar para a parte da geração? Não, é porque naquela geração vocês vão ver, quando vocês virem... Genei, né? O senhor está falando do versículo 35? De capítulo 23. Pronto. Geração para o senhor é só o nascer e o morrer de uma pessoa? Para mim, uma geração é aquela geração de judeus que agora seria responsável pela morte do próprio... Mas eu fiz uma pergunta lógica, a palavra genei. 40 anos. Pois é, mas a palavra genei para o senhor, ela se limita simplesmente ao nascer e morrer de um homem? Naquele contexto, não, sim. Não é isso que o grego diz. Não, naquele contexto eu estou dizendo. Não, mas naquele vamos contexto, palavra porque grega. Aquela geração de judeus é que está se voltando contra Cristo, matando a Cristo, perseguindo os apóstolos, e eles seriam culpados do sangue de todo inocente, inclusive... Não estou negando essa parte. Então, mas eu estou levando em consideração... Mas que geração então é essa? Então, estou levando em consideração que Jesus... Se não aquela mesma que é geração responsável. que é? Então, Jesus, que geração é Jesus essa? propõe uma parábola. Só vê que ele traz todo um texto, depois ele propõe uma parábola. Então, ele está dizendo de forma metafórica. Uma parábola. A parábola da figueira, você está falando? Vamos ler o texto. É aqui, ó. É o 24, logo aqui do outro lado, ó. E propôs-lhe uma parábola dizendo... Quer ver? Então, 32. Isso, ó. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos estão tenros e brota já as suas folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo e às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O preterismo traz isso aqui para o contexto do ano 70. Observe que Cristo narrou todo o ano 70 e aqui ele faz uma parábola. Lembra da última pergunta? Sim. A última pergunta é... A gente estava falando sobre a geração dita no capítulo 23. Eu perguntei se era essa aqui. Eu falei do capítulo 23. Pronto, então, eu fui claro. Aí eu vou ter que voltar lá no 23. Eu conheço a geração do 23 também. Mas eu citei, inclusive. Mas eu perguntei ao senhor... Mas eu citei. Calma aí, ele citou do 23. Eu citei do 23. Eu perguntei se ele estava citando a não, mas do 32. Eu descrevi que sobre aquela... Eu ainda disse, olha, além de citar que era o capítulo 23, eu esclareci.
Trata-se então vamos tratar o 23 sobre então, essa primeiro. geração de judeus, é o juízo sobre aqueles judeus que são responsáveis, inclusive, pela morte de Cristo. Correto. Então vamos para o 23. Essa geração que eu me refiro. 23, versículo... Vamos para o 23. Qual que é o versículo? É no finalzinho. Ele está aqui, ó. Essa aqui, ó. Acho que é o 24. Não, 23... Tá aqui, ó. Quer ver? Porque... Aqui, ó. 23. Aqui, ó. Acho que é o versículo... 36. Em verdade vos digo que todas as coisas hão de vir sobre essa presente geração. Exatamente. Sobre a presente geração. Sim, aqui, ó. É o 26. É o E aí ele diz, 36. É o Jerusalém, Jerusalém 36. que mata os profetas. Então, a gente pode depois descer um pouquinho mais. Mas Sim, vamos... mas é dessa geração aqui do versículo 36. Pronto, Ok. vamos lá. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. É. Pronto. Olha todo o contexto, ele estava falando com quem? Com os judeus, Judeus. os fariseus. E por que o senhor diz que isso se aplica à igreja? Não, eu não estou dizendo que isso se aplica à igreja. O senhor disse que no ano 70 a igreja teve que fugir porque Não, se aplicou a ela. calma. Aí você Qual que é a explicação? Não, a explicação é óbvia. Isso aqui, o juízo se aplica aos judeus. Aquela geração de judeus. O juízo se aplica a eles. Ano 70? Por isso que o ano 70 se cumpre. Naquela Pronto. geração se cumpre. Concordo plenamente. É disso. Então você concorda que aquela geração era uma geração de 40 anos. Aqui, é só esse que é o Não, problema. a igreja sai. Porque para essa grande tribulação Do que ano se 70. daria do ano 70, Deus deu um escape para a igreja que não foi arrebatamento. Fujam. Por isso eles fugiram para Pela e escaparam daquela grande tribulação de caráter judaico, porque o juízo era destinado àquela geração de judeus que era incrédula e que rejeitou e que foi responsável pela morte do Cristo. Bom, acho que nisso vocês concordam. Não sei. Até então, mas eu não concordo em ele enfiar a igreja no texto. Eu tirei a igreja do Não, texto. Sim, ele sim. não Então, disse a igreja. até aí, então a gente está unânime. Né? É porque quando a gente chega aqui, ó, o mesmo texto dá continuidade dizendo que diz assim, ó, por causa se não fosse abreviado esses dias, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados. E quem são esses escolhidos? São alguns que sobraram. São alguns. Então tinha igreja lá. Tinha igreja lá. Sim. Tinha ou não tinha? Ela Tinha. fugiu ou não fugiu? Ela saiu ou não saiu? Entenda o seguinte. A grande maioria deles fugiu. Alguns ficaram. Tá, me permita. Sim. O texto de Lucas, capítulo 21, versículo 31, disse escapar de todas essas coisas. Por que escapou metade, escapou um pouco? Não escapou metade. Escaparam a grande maioria. Agora, escapar do juízo condenatório, do juízo que era contra os judeus. Entendeu? Contra os judeus. Esse juízo foi específico contra os judeus daquela geração. E Ou seja, ninguém na sua estava sendo perseguido no ano 70 porque era de Cristo. O general Tito, ele não foi lá perseguir cristãos. Ele foi atrás foi lá dos judeus. combater os judeus, Os judeus. e destruir a cidade. Correto. Não exatamente cristão não a ou igreja, cristão. então. Exatamente. Sim. Então, mas ele afirma que mesmo Cristo alertando que a igreja não passaria por isso que ela fugiria, ele está botando a igreja no contexto. Alguns escolhidos Então, ficaram. mas a palavra não diz que alguns. Não tem essa palavra Não, mas alguns. os escolhidos. Se nós entendemos Então- que Jesus. Vamos lá. Jesus está dizendo que é para eles fugirem e escaparem disso. Concorda comigo, né? Sim. Então, alguns fugiram. Muitos fugiram. Porque Jesus deu esse conselho para eles. Outros, talvez desavisados, ou acabaram ficando. Por amor a esses, aqueles dias foram abreviados. Tá. Qual é a dificuldade com Então, isso? a minha dificuldade é, para mim, esse contexto quando diz a abominação e a desolação do qual falou o profeta Daniel, para mim não está falando do ano 70. Para mim isso aqui já é o anticristo lá na grande tribulação do Apocalipse. Mas Jesus disse que tudo isso aconteceria naquela geração. Então, ó, o que aconteceria... Você parece concordado que você parece que concordou. Então, vou tentar explicar de sim, novo. talvez eu Cristo não tenha vem entendido. explicando todo o capítulo 21, 23. Ai de vós, escriba fariseus, porque vocês fazem isso, fazem aquilo, faz aquilo outro, faz aquilo outro. Aí ele termina o sermão dizendo que todo esse ai que ele falou aconteceria com aquela geração. Depois ele dá continuidade. Inclusive o senhor citou até uma coisa importante aqui, ó. Olha o que vai dizer o capítulo 23, ó. Aí ele vai dizer assim, no final do 23 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu vos quis ajuntar, epsinagogue, né? Sim. Vos ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e vós não quiseis. Eis que eu vos digo que desde agora a cidade ficará deserta. Aí ele diz assim, ó, porque eu vos digo,
que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando é que isso vai acontecer na sua visão? Ué, quando Jesus entrou em Jerusalém. Então, mas esse evento já tinha acontecido quando ele fala aqui. Não, tudo bem, mas esse evento cumpriu-se quando ele entrou em Jerusalém. Mas já tinha acontecido, ele não pode estar replicando o evento. Sim, mas quando ele voltar a segunda vez, também vai acontecer. Então é para a segunda vez. Quando ele voltar a segunda vez Pronto, também. o senhor chegou onde eu queria. Pronto, por isso que eu estou dizendo que quando é que ele vai ajuntar todos? Não está aqui no Mateus 24, que ele enviará os seus anjos e juntará todos? Sim, claro. Não é essa promessa que ele fez no 23? Sim, logo após a tribulação Para daqueles quem dias. que ele fez a promessa? Para os discípulos. Os judeus. Não, Acabei não. de mostrar ao senhor. Jerusalém, Jerusalém. Ó, presta atenção. Para os judeus foi juízo. Vou ler de novo. Vamos lá. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. E é juízo. Quantas vezes eu vos quis ajuntar? Olha o ajuntamento. Eu quis, mas vocês não quiseram. Sim, mas ele disse que vai juntar. Ele não disse que vai juntar. Ué, Ele lê disse, aí pra eu mim. Ele quis, diz- mas vocês não quiseram. Vocês Não não quis, quiseram. mas ele diz que vai juntar. Aonde? Vai estar no livro de Isaías, vai estar aqui no próprio texto, logo à frente. Mas aqui no texto pastor, não tá, foi meu difícil, amigo. eu não consigo terminar. Mas eu tô perguntando pra você, você Eu me sei, mas eu ajuda. tô tentando. Eu Você quero está que dizendo, vamos lá. O senhor o teria te- que primeiro o me ouvir, então para tá depois bom, fazer tudo o bem, contraponto. Tudo bem, vai, conclui. Ó, ele está dizendo que ele quis ajuntar e eles não aceitaram, porque rejeitaram ele como Não Messias. quiseram. Mas ele não está negando que não o fará, porque desde agora não me vereis mais. Vai ver para quê? Ele vem para ajuntá-los. Desde agora não me vereis mais, até que digais bendito. Esse dizer bendito é porque agora eu aceito, agora eu acredito. Bendito é o que vem nos ajuntar. Quer ver só um texto paralelo a esse que você acabou de ler? Bendito é o que vem em nome do Quer Senhor. ver só um texto paralelo a esse Pode que você falar, acabou de vai, ver? pastor. Jerusalém, Jerusalém, que mata O os pastor tem profetas um pouquinho de ânsia da apedrejas, fala, eu já não tenho. e apedrejas tantos quantos te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus pintinhos como a galinha junto os seus pintinhos, eu quis amparar vocês, mas vocês não quiseram. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. É esse texto aqui. Então, olha o juízo sobre ela, sobre Sim. Jerusalém. Quando que se deu esse juízo? Destruição do templo. Na destruição do templo. Quando é que vem a grande tribulação? Quando é que vem ou seja, a segunda vinda de Cristo? Após a grande tribulação. E para o senhor é quando? Quando? No final dos tempos, quando Pronto, Cristo mas voltar. não é o que eu estou dizendo. Então você aposta também? Você posta Não, eu estou posicionista. dizendo. Ó, ele não conseguiu entender ainda que esta promessa de que viria juntar, ele está fazendo a judeus. Eu já li de novo, Jerusalém, Jerusalém, vós Jerusalém, vós Mas ele não judeus. disse que ali não é uma promessa. Você falou que é promessa, ali não é promessa, ali é promessa de juízo. Não, tem vocês não quiseram e vocês vão ser destruídos. Tem promessas, pastor. Ó, se o senhor ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3 e... Não, mas em Mateus 24 não tem essa promessa. Nós estamos em Mateus 24 e lá Então, não há pastor, promessa, há só uma promessa de juízo daquela geração e esse juízo se cumpriu. Então, peraí. Então, na sua opinião, a promessa de Jesus... A promessa não. A frustração de Jesus, descrita em Mateus 23, quantas vezes eu quis, mas vocês não quiseram. Ele abre uma diáspora. Por causa disso, a casa de vocês ficará assolada, ficará deserta. E desde agora, vocês não vão me ver mais, até que vocês venham dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Sim. É uma promessa feita aos judeus. Então, esse bendito que vem em nome do Senhor vai acontecer quando? Na volta triunfal de Cristo, no final da grande tribulação, quando ele termina o último tratado dele com Israel. Então, aí alguns judeus vão se converter. Sim, muitos judeus vão se converter. Mas se eles se converter, vão ser igreja, né? Sim, vão ser igreja. O senhor sabe que eu não tenho dificuldade com isso, já disse no próximo. Então, se eles se no converter, debate. vão ser igreja. Então, Sim, quando ele se volta. tornam igreja. Então, quando ele volta para a igreja. Sim, Não é? sim, não tem problema. Porém, é igreja em que sentido? Aqueles que se convertem no período tribulacional ou aqueles que são igreja já foram com Cristo? Essas são as questões. Igual eu falei, quando nós fomos para o Tessalonicenses, mostra que a nós que hoje somos afligidos do primeiro descanso e tribulação os que nos atribulam. Senão nós vamos dizer que tribulação, não existe tribulação para o ímpio, que a tribulação do ímpio é o lago de fogo. E a Bíblia mostra que tem tribulação para o ímpio. O sol foi abrasado com grandes calores, e os homens blasfemaram contra Deus e não se arrependeram para lhe darem glória. E houve um terremoto e matou a 10ª parte da cidade. E outros... Sim, Cássio, mas então aqui- isso é tribulação para o ímpio. Não tem como dizer que não tem tríplice para o ímpio. Tem tríplice para Com o ímpio. certeza. Ok, pastor. Tanto existe que aqui nós estamos no capítulo 24 e a grande tribulação veio para
para os ímpios de Jerusalém, porque Jerusalém que mata os profetas, apedreja tantos, sofreu essa grande tribulação. E a segunda vinda de Cristo é depois disso. Sim, eu não tô, nessa parte até agora eu não neguei nada. Então você é pós-tribulacionista. Não, escuta, é porque o senhor pegou exatamente que Deus puniu cumprindo o que ele disse aos ímpios judeus. Sim. E ele disse que voltaria para os judeus convertidos. Tudo bem, mas quando é que se dá a grande tribulação? No final dos tempos. Não, mas e essa grande tribulação que Jesus escreveu aqui? Aqui não é chamada de grande. Essa tribulação aqui não é chamada de grande. Diz Então que ela não é a grande tribulação. Não é a então grande. você é um pré-tribulacionista que tem umas... Pastor César, essa tribulação do ano 70 é a grande tribulação? Ué, então não é, né? Não é, Pra ele está você não dizendo é. assim, ó, porque haverá tão grande a tribulação como nunca houve, desde que há mundo, e nunca mais haverá. Rapaz, o holocausto... Ué, mas de que tribulação Deixa eu só nós estamos terminar, falando, o então? holocausto é fichinha em vista do que aconteceu no ano 70. O ano 70 foi só Jerusalém. Sim, A Bíblia diz que a grande tribulação será a nível mundial. concordo plenamente. Aqui não tem nenhum problema. Não foi a nível mundial, então não pode ser a grande. Por isso que eu digo que isso aí é um paradigma. Isso se cumpriu. Todas as palavras de Jesus, Mateus 24, a respeito de Jerusalém, e tudo isso já se cumpriu. Nós não precisamos esperar mais nenhuma grande tribulação de Jerusalém. Então o senhor e de crê que queda em do Jerusalém templo. não haverá mais nada? Não, O nesse Jerusalém sentido- étnico de hoje ele não existe para o senhor. Claro que existe. E o que vai acontecer lá? Ué, o que Paulo diz em Romanos capítulo 9, 10 e 11. Quando diz Calma, que... agora você perguntou. Sim. Deixa eu responder. O que Paulo disse que é a esperança dos judeus? É abandonar a incredulidade e crerem em Cristo e serem enxertados dentro da mesma oliveira. Ou seja, a parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada por Jesus na cruz. De ambos os povos ele fez um só. Há uma só oliveira, do qual os ramos E se originais... chamou? Do qual os ramos originais eram judeus e foram cortados por causa da incredulidade, foram enxertados os que não eram da oliveira Jambuzeiro, Barba, sim. e agora fazem parte. E Deus é poderoso, e Paulo espera que os judeus venham a se converter, uma boa parte deles, e fazerem parte dessa mesma oliveira, ou seja, da mesma igreja. Igreja que é fundamentada Então ele a chamou uma isso só de igreja, eclésia. há um só povo de Deus. Ele chamou isso de eclésia, Claro, não de certamente. judeus, correto? Não. É que você não está entendendo que os judeus, a esperança dos judeus étnicos é se converterem e fazerem parte da igreja de Cristo. Sim. Ou seja, então há um só povo. Então a esperança dos judeus não é um regresso para Jerusalém ou qualquer coisa terrestre, é fazerem parte dessa Jerusalém celestial. Porque nós, Eu acho que não é isso não que eles esperam, não. O que eles esperam até hoje Mas é o o que Messias. Paulo, eu estou dizendo o que Paulo está dizendo em Então- Romanos capítulo 9, 10 e 11, da esperança dos judeus, é que os judeus venham a se converter e fazer parte da igreja. E eu também espero tudo isso. É o que nós esperamos. porque só há um povo de Deus, amigão. Eu não tô existem dois povos de Mas e Deus. quem disse Não que existem tem dois planos de Mas salvação quem- para judeus e outros para Mas gentios. quem disse que tem dois aqui até agora? Os dispensacionalistas dizem isso, Não. os pré-tribulacionistas ensinam isso a vida inteira. O senhor está colocando palavras na Não, boca bom, de alguém. Então, a gente por teria favor. falta até tempo para Mas poder você- explicar. Não, por favor. Mas vamos lá, é sabido que o pré-tribulacionismo ensina que o judeu continua sendo povo de Deus. Né? Sim, nisso eu concordo. Então tem dois Isso povos. faz parte do dispensacionalismo. Ó, vou explicar. O que as pessoas não entendem é: os judeus rejeitaram a Cristo. Estes ambos foram cortados, mas o próprio texto diz que Deus enxertou nós como jambuzeiro bravos, que somos goíns, e ele vai ainda voltar a tratar com os que foram cortados para Se os eles não enxertar. permanecerem na incredulidade, eles Sim, podem ser poderão ser reenxertados reenxertados, no então. mesmo tronco. No mesmo Pronto, tronco, agora eu lhe que é a pergunto: igreja. não existe ainda uma chance de um tratar de Deus com eles? Para mim, esse Mas desde quando Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz porque foi rejeitado pelos judeus. Desde quando ele morreu na cruz, os primeiros discípulos eram judeus. Já A porta para os judeus continua aberta. Então agora, tem judeus convertidos? Tem. Sim. Se eles não permanecerem na incredulidade, que a maioria permanece, Concordo. eles podem ser reenxertados através da fé, através da conversão, quando o joelho dele se dobra e confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Concordo plenamente. Nesse caso, vira igreja. Concordo plenamente. Então, mas nós devemos entender que existe um Israel étnico que rejeitou a Cristo e que não o tem como Salvador. E nós vemos muitos textos bíblicos que Deus vai voltar ainda a tratar com esse povo para trazê-los ao arrependimento. Igual, por exemplo, quando nós Fazerem parte da igreja.
Eu sei, Isso. mas eu não tenho. É Pastor, isso. para mim, judeu que aceita Cristo é igreja, Claro. gentil que aceita Cristo, isso aqui nós somos unânimes. A barreira foi derrubada. Ok. Sim, a barreira para a salvação. A salvação veio para os judeus, era como se fosse uma exclusividade deles. Cristo abre um leque também aos gentios, Isso, e concordo. nós entendemos que todo gentil e judeu que aceita Cristo se torna. Irmão. Pronto, agora eu pergunto: o judeu que não aceita Cristo, ele continua sendo judeu étnico. E perdido. o gentil que não aceita Cristo continua sendo um ímpio. Um ímpio Ambos perdido. Pronto, é isso que eu estou tentando dizer. Só que Deus, ele tem interesse na conversão de Israel. Porque se o senhor Eu olhar, também acho, não tem nenhum problema. tudo com isso. termina em Israel. O fim dos tempos termina em Israel. A descida de Cristo é em Israel. Se Deus não tem mais nada, ele vai fazer o que lá então no final? Por que Jerusalém será cercada, será tomada? O anticristo vai reinar sobre ela. Então, mas lá vai ter, lá nesse dia que vai ser cercada, você está falando já chegando perto do Armagedon, né? Sim. Lá quando vai ser cercada no Armagedon, a igreja vai estar lá, né? Não. Mas você não disse que os judeus que se convertem são igreja? Sim. Eles vão estar lá? Pronto. É porque eu preciso entender o que o senhor está dizendo com o contexto de igreja. Se é eu, se é o senhor, ou se é os convertidos de lá. Então, se é os convertidos de lá, Sim. vai estar lá? Vão estar. Então são igreja. Sim, são igreja. Então ela vai participar da grande tribulação e vai ficar até o fim. Sim, vai participar e vai ficar. Alguns serão mortos e outros até o fim. Tá bom. Ei, rapidinho aqui, se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo. Você acaba de assistir mais um corte do Evangelho Sem Cortes. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal.